Oui, déjà savoir qui n'est pas sélectionnable pour ce prochain match là, contre le Paris FC, qui est blessé ou suspendu ou malade. Quais são os jogadores que não estão no grupo? Driss, Moussa, isso, não é? Il y a Driss et Moussa. Driss, il s'est blessé là Adducteur, un petit gène adducteur. D'accord. E o Hassan. Hassan, il est en reprise. Ndoye. Il devrait Vai reprendre. recuperar. La reprise, ouais, c'était tellement, c'était pas une pub Belgique, c'est moins grave que prévu. Ouais. Ouais, d'accord. Le club a communiqué sur le retour de Sami. Il est vraiment apte, Sami Bagdadi. O Sami já pode jogar? Está a chegar agora, já está a treinar com a equipa. Vamos ver se poderá jogar ou não alguns minutos. Mas em princípio já está a treinar 100%. La semaine dernière, il a fait une semaine adaptée, mais là, c'est sa première semaine complète. On va voir s'il peut jouer quelques minutes dès ce week-end, mais il a fait une semaine correcte. Quel est son regard sur Sami Bagdadi? Bon, effectivement, qui revient après des mois d'absence, mais déjà, il peut, je pense, avoir un regard. Peut-être qu'il a vu des vidéos de la saison dernière, et là, il le voit un peu à l'œuvre à l'entraînement. Como é que estás a olhar o Sami para o futuro? Já viste jogar, se calhar, o jogo do ano passado? Como é que você pensa do Sami para o futuro? Sim, já tinha observado já tinha observado os jogos do Sami da época passada. É um jogador inteligente, é um jogador com muita qualidade dentro da área adversária, é um ponta de lança mais técnico, e penso que é um jogador que pode ajudar no futuro. C'est un joueur qu'il connaît parce qu'il a vu beaucoup de matchs de l'année dernière. C'est un attaquant de surface qui est très intelligent, qui est plus d'un profil technique, et il pense qu'il va vraiment pouvoir nous aider dans le futur proche. Est-ce que cette trêve internationale elle a fait du bien pour la cohésion de groupe justement et appliquer les idées du coach? A gente não jogamos e treinamos muito, fez bem a cabeça a todos e tu também para passar as ideias principais. Estás contente das semanas de trabalho? Sim, tivemos mais tempo para trabalhar, isso é evidente. Acho que mesmo no jogo do Santa Catarina de Concar nós já tivemos muito bons momentos, mas penso que foi muito bom estas 2 semanas para podermos trabalhar um pouco mais com o grupo. Et il pense qu'on a quand même fait des choses bonnes à Saint-Etienne et Concarneau, mais c'est vrai que la coupure et surtout le nombre d'entraînements, c'était important pour qu'il puisse passer ses idées. Il est très content des séances d'entraînement qu'on a fait. Qu'est-ce qui va être le plus important là, ce week-end contre un concurrent direct? C'est produire du jeu ou faut engranger le maximum de points et de confiance? Qual vai ser o mais importante agora contra o Paris FC, que é uma equipe que é perto de nós? É jogar ou ter pontos? No futebol é sempre importante ganhar, isso é mais que evidente. As equipas jogam para ganhar. Agora, eu acredito que se jogares melhor, estás mais perto de ganhar. Et évidemment, le foot, c'est avant tout de gagner. Et voilà, il espère vraiment qu'on va pouvoir encore mieux jouer, parce que si on joue encore mieux, on sera encore plus proche de gagner. Se tu jogares mal e ganhares, a maior parte, não todos, mas a maior parte das pessoas vão dizer que está tudo bem. Se tu jogares muito bem, mas não ganhares, a maior parte das pessoas, não todas, como é evidente, não vão olhar para aquilo que fazes bem, vão olhar sempre para o resultado. É assim que funciona o futebol, infelizmente, mas é assim. Le football, il fonctionne comme ça. On peut jouer très mal et gagner, les gens ils vont voir le résultat, et jouer très bien et perdre, et les gens ils vont quand même voir le résultat. Donc ça fait partie du football, il faut l'accepter.
Ça rajoute une pression, peut-être, le fait de ne pas encore avoir gagné à domicile cette sasaison? Est-ce que c'est quelque chose que le coach appuie ou justement faire abstraction de ça? Temos mais pressão porque a gente não ganhou aí em casa, nunca ganhou em casa. Eu penso que está tudo bom. Nós temos pressão de todos os jogos de lutar para ganhar. Esse tem que ser o objetivo. Temos que ter, não é por este ponto ou por aquele ponto, ou por não ganhar em casa ou por não ganhar fora. A pressão tem que existir e nós temos que ser cada vez mais profissionais e querer ganhar todos os jogos e fazer tudo por tudo. Agora, a pressão existe em todos os jogos, ninguém vai para um jogo de futebol sem ter alguma pressão. Agora, não é por isto ou por aquilo, é porque nós queremos ganhar, queremos que o clube cresça, queremos que o clube seja um clube de Liga 2, queremos que o clube mude para um clube de Liga 2 de base, que não é o que aconteceu nos últimos 20 anos, mas para isso temos que começar a vencer, como é evidente, mas a pressão é de ganhar para tornar o clube melhor e para dar uma alegria aos adeptos e à cidade. La pression, on l'a à chaque match. On ne se met pas une pression particulière sur ce match de Paris ou le fait que c'est un match à domicile et qu'on n'en a toujours pas gagné. La pression, elle est sur tous les matchs. Et la pression, il faut qu'on puisse la gérer et commencer aussi à faire progresser le club pour que le club il se professionnalise encore plus et que ce soit un club sérieux de Ligue 2.